Olá, boa tarde. A assistência espiritual e religiosa e a sua articulação com a prestação de cuidados de saúde tem motivado a reflexão no programa Eclésia em cada quarta-feira. Hoje contamos com a presença entre nós do Padre Fernando Sampaio, com quem dentro de instantes vamos falar sobre a necessidade da assistência espiritual a meio hospitalar. Antes, porém, os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. 300 jovens ligados a várias igrejas cristãs juntaram-se em Coimbra para a 16ª edição do Fórum Ecuménico Jovem. A ideia de reunir jovens de várias igrejas cristãs para partilharem experiências e projetos em comum nasceu durante a Assembleia Ecuménica Europeia de 1997, realizada na cidade austríaca de Graz. 2 anos depois aconteceu o primeiro Fórum Ecuménico Jovem no Seminário Diocesano de Leiria, com membros das igrejas católica, lusitana, metodista e presbiteriana. O Fórum foi o acontecimento que de facto uniu os jovens em termos ecuménicos durante todos estes anos. As pessoas encontram-se e conversam e percebem que a realidade da Igreja é uma realidade plural, mas a comunhão é um valor pelo qual todos os cristãos têm que continuar a trabalhar, têm que continuar a lutar. Desde então, o projeto nunca mais parou através do envolvimento dos bispos e sacerdotes das várias igrejas e dos respectivos departamentos de pastoral juvenil. Os jovens vêm, oram em conjunto, partilham a reflexão sobre a palavra de Deus, conhecem-se, partilham as suas experiências de vida e, portanto, saem renovados na sua fé e no seu compromisso para com a missão da Igreja. É bonito vermos os jovens envolvidos, participarem, celebrarem a sua fé com os seus cânticos, com os seus gestos, com o seu empenho, com a sua dedicação. É um pequeno fermento que passo a passo vai levando e que se vai transmitindo, que se vai partilhando. Como? A partir do testemunho da própria vida. Este ano, o Fórum Ecuménico Jovem foi organizado pela Diocese de Coimbra em parceria com o Instituto Missionário dos Dionianos, onde decorreram os trabalhos. Os mais novos foram desafiados a refletir sobre o tema "Para tudo há um momento e um tempo", que apontou para a importância de uma vida aberta aos outros e a Deus. Esta sociedade marca-se muito pelo individualismo e pelo egoísmo e acho que estes encontros são bons para os jovens pensar que no meio de tantos estímulos tecnológicos, profissionais, também há um tempo para parar e é saudável esse tempo, não só para nós, mas também um encontro com Deus e com a sua fé. Eu acho que a juventude da qual eu me insiro está com essa sensibilização. Não é uma juventude instalada, porque pelas forças que acontecem socialmente está-se a desinstalar, está a procurar mais. E nessa procura de dar mais, todos saímos a beneficiar. As intrigantes linguagens da fé conduziram a reflexão da 5ª Jornada de Teologia Prática, uma edição para levar o estudo teológico ao debate cultural. Uma pintura, um livro da Bíblia, uma homilia, um blog, o cotidiano. São lugares onde a fé ganha forma e comunica com diferentes linguagens. São diversas, mas também comuns na expressão de dizer o divino na humanidade. Isso mesmo esteve em reflexão nas jornadas de Teologia Prática. O belo é a linguagem de crentes e não crentes, como disse, e digamos que há em nós uma sede muito grande para a beleza e esse discurso que foi enunciado de uma forma bela, isto é, que recorre às experiências da literatura ou tem em conta o mundo das artes, como a música, o cinema, é uma formulação que vai direto ao coração das pessoas. A arte de contar é perseguida por quem faz da escrita a sua profissão. Nas jornadas de Teologia Prática que decorreram na Universidade Católica Portuguesa, a escritora Alice Vieira partilhou o processo de criação do livro Histórias da Bíblia para ler e pensar. A autora lamentou que a falta de leitura bíblica esteja a gerar adultos pouco cultos e pouco preparados para enfrentar as crises. De pessoas mais cultas,
está a perder pessoas mais sabedoras, pessoas mais atentas, mais capazes de discutir os problemas. Portanto, está a perder muito, e não é desta maneira, retirando as histórias, não dando a conhecer, não é desta maneira que se resolvem os problemas, pelo contrário, e também por isso os livros da Bíblia deviam ser lidos por crianças e por adultos também. Nos livros ou na pintura é quando o artista ou o escritor dá por encerrada a sua tarefa que o diálogo tem início. A obra nunca está fechada, nunca. Mesmo obras mais antigas continuam hoje a fazer correr rios de tinta e a fazer com que os estudiosos, os investigadores, procurem novos sentidos ou até procurem o verdadeiro sentido que o autor queira ter dado. Quando se trata de arte religiosa ou de arte ligada à cultura cristã, então temos esta questão explorada de uma forma exponencial, porque a linguagem, a mensagem fundadora é muito, muito rica e o pintor faz normalmente muito mais do que aquilo que pensa, porque está imbuído num contexto cultural muito amplo e as marcas desse contexto tornam-se muito visíveis. Para o superior provincial dos jesuítas, é da tensão entre o visível e o espiritual, entre o corpo e o espírito, que resulta a plena prática cristã. A Eucaristia é suficientemente próxima da realidade. Uma mesa, pão e vinho, palavras ditas entre nós, suficientemente próximo da realidade para recordar que essa realidade todos os dias deve ser trazida ali, mas ao mesmo tempo diferente, para nos recordar que não é uma simples transposição, que é um espaço de ritualização que permita à vida de todos os dias recuperar o seu sentido, a sua verdade, a sua justiça, à luz da graça que acontece no sacramento. Penso que o nosso problema, a nossa dificuldade hoje na transmissão da fé e na realização da fé, passa em grande parte quase por uma dicotomia entre a vida cotidiana e a vida sacramental ou a vida dita espiritual. As jornadas de teologia prática quiseram levar o debate teológico à sociedade e torná-lo relevante na discussão sobre os caminhos para a cultura humana. É fundamental, de facto, que a teologia, nesta dimensão mais prática, tenha, de facto, uma aplicação à realidade. Uma aplicação concreta à vida das pessoas, que se sintam que é para aqui, para mim, hoje, aqui e agora. Aliás, a homilia tem que ter esta vertente. Se não tiver esta vertente, é um discurso que não interessa ou que interessa pouco. A tutela do espírito e da alma não é simplesmente uma questão dos homens e das mulheres religiosos. Penso que é uma questão da nossa vida humana. E aí congrega-nos a todos, crentes e não crentes. Religiosos, políticos, homens e mulheres da economia e de outros setores da sociedade. A Faculdade de Teologia assume a tarefa de propor o divino nos dias que correm e convida a sociedade para a escuta e para a reflexão. A família representa para a Igreja uma situação nova e um desafio imenso. A afirmação é de Dom Manuel Clemente, que falava sobre os trabalhos do Sínodo dos Bispos, em que participou recentemente. Foi na qualidade de presidente da Conferência Episcopal Portuguesa que Dom Manuel Clemente esteve nos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo sobre a Família. Alguns pormenores dessas 2 semanas de trabalho foram agora apresentadas no Oratório de São José, em Lisboa, numa comunicação em que o Patriarca de Lisboa recordou o que aconteceu naqueles dias. Desde logo, a atitude do Papa Francisco, que se revelou muito diferente de Bento XVI. E coisa curiosa, o Papa Bento aplaudia, e nós estávamos sempre a ver quem é que ele aplaudia mais e quem é que ele aplaudia. Aqui no Papa Francisco, nem durante as reuniões, nem um sorriso para este ou para aquele, nem um aplauso para ninguém. Isso é uma coisa muito curiosa. E quando ele falava, e falou 2 ou 3 vezes, no princípio ou no fim das sessões, foi apenas para dizer isto: meus amigos, eu quero ouvir a vossa opinião, de bispos e dos peritos, e eu quero ouvir a vossa opinião. E por isso, como eu quero ouvir a vossa opinião, falam com franqueza. Dom Manuel Clemente comentou também o mal-estar que se viveu no final da primeira semana de trabalhos, quando o Cardeal Erdó deu a conhecer a primeira síntese das intervenções do Sínodo. Um documento que gerou polémica, com a comunicação social a dar grande evidência à abertura da Igreja para com os divorciados recasados
e para com os homossexuais. Causou muito mal-estar, devo dizer. Muito mal-estar em quem estava no sínodo e provocou até reações deste género. Então, bem, vamos embora. Parece que isto já acabou, parece que toda a gente já sabe o que é que nós dissemos, mesmo que nós não nos reconheçamos nisso que estão a dizer, já não temos mais nada a fazer, então, olha, voltamos para casa. Causou, efetivamente, muito mal-estar. E se me querem ouvir em termos de opinião, eu achava que essa relação, mesmo no seu conjunto, acentuava, apesar de tudo, mais do que tinha sido acentuado cada um desses pontos que eu me referi. Esses pontos tinham sido ventilados, tinham sido objetos de conversa, mas no conjunto da relação tinham um lugar maior do que aquele que tinham tido no conjunto da Assembleia Sinodal. Um acontecimento que, no entender de Dom Manuel Clemente, gerou uma reação de defesa que acabaria por influenciar a última parte dos trabalhos. Porém, deste sínodo, Dom Manuel Clemente retém aquele que entende como o ponto essencial da questão. O ponto é a necessidade de nós fazermos da família e da problemática familiar não um capítulo, não um sector da vida da Igreja, mas o cerne da vida da Igreja. O Patriarca de Lisboa considera que a família não pode ser apenas um departamento da ação pastoral, tem de envolver toda a ação da Igreja, mas nem todos têm esta sensibilidade. Uma coisa que eu reparei e que até certo ponto me preocupa, quer no sínodo, quer já depois do sínodo, é que eu acho que muito boa gente, e melhor que eu, sem dúvida nenhuma, ainda não se deu conta da mudança que aconteceu. Quer dizer, acha que esticando um bocadinho mais do que temos e de como sempre foi, acaba por, um bocadinho de boa vontade, apanha-se quase tudo. Eu não estou nada convencido disso. Ou seja, eu estou, infelizmente, gostava de não estar, mas eu estou convencido que o desafio sociocultural em relação a esta realidade básica do matrimónio e da família, já sei não falar agora da outra prévia, a vida, né? Eu respeito pela vida, eu não sou catastrofista, eu sou um homem de esperança e de otimismo, mas pelo menos aqui, nestes ambientes que nos tocam mais de perto, eu tenho uma consciência clara de que não é mais do mesmo, não é o sempre foi, é uma situação nova e um desafio imenso. Todo o trabalho da Assembleia Extraordinária do Sínodo sobre a Família vai agora voltar às dioceses para ser refletido até à Assembleia Geral Ordinária, marcada para outubro de 2015. Agência.eclésia.pt é o portal informativo da Igreja Católica, onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. Agora, o lugar da espiritualidade nos cuidados de saúde, um tema que refletimos com o Coordenador Nacional dos Capelães Hospitalares, Padre Fernando Sampaio. Muito obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Vamos hoje deter a nossa atenção neste novo decreto-lei que regula, então, a assistência espiritual e religiosa, o Decreto-Lei 253/2009, e de alguma forma é reconhecida como uma necessidade essencial esta forma de assistir espiritualmente e os ministros representantes das diversas igrejas e confissões religiosas estarem presentes no meio hospitalar, não apenas do meio hospitalar, mas em todos os serviços pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde. A assistência espiritual religiosa é reconhecida pelo Decreto-Lei como essencial. Essencial porquê? Porque a assistência espiritual é fonte de sentido para o doente. A doença, quando atinge alguém, acaba por perturbar a pessoa. E quando nós ficamos perturbados, sobretudo quando é na doença severa, como o próprio decreto reconhece, mas a literatura também reconhece, e hoje há muita literatura científica sobre o assunto, que reconhece que, neste sentido, a assistência espiritual é fonte de bem-estar para o doente. E por isso é essencial, na recuperação da própria saúde. Eu recordo-me de uma vez uma doente que muitas vezes se queixava, com muita dor, etc. E quando lhe dava a comunhão, ela ficava a dormir.
Isto dá conta do bem-estar que provoca exatamente a assistência espiritual. A pessoa fica serena, estabelece um maior equilíbrio, até com a sua própria condição de fragilidade que vive naquele momento. Muitas vezes acontece que as pessoas necessitam de se reconciliar consigo próprias, necessitam de se reconciliar com Deus, têm problemas sobre os quais querem conversar. É porque nós às vezes pensamos que a assistência espiritual e religiosa é apenas para dar a extrema-unção. A extrema-unção não existe. Existe o sacramento da Santa Unção, que é o sacramento de doentes. E nós só pensávamos na assistência espiritual religiosa no momento da morte. Não, não é para isso. Quando estamos doentes, nós precisamos muitas vezes de conversar. Os médicos não têm tempo. E, sobretudo, há coisas que nós conversamos com alguém que nos pode escutar e guarda o sigilo. Para além de nós precisamos também de oração, de celebrar a fé, de celebrar os sacramentos e, portanto, isso torna-se efetivamente uma necessidade essencial. E tantas vezes é no momento da doença, num momento em que a pessoa se vê obrigada a parar, a interromper toda a vertigem do seu dia-a-dia e às vezes na cama de um hospital é o lugar em que faz um exame de consciência, um balanço de vida, uma retrospectiva. Exato, muitas vezes tem esse tempo para fazer a paragem. Eu recordo-me de uma vez um doente dizer assim, bendita doença que eu tive, porque o ajudou a parar, o ajudou a descobrir a família e o ajudou a descobrir a fé, a relançar a sua vida com Deus. Porque, no fundo, a doença, e sobretudo se a doença é mais severa, confronta-nos com os nossos limites, com a possibilidade da morte, naturalmente. E eu preciso de pôr a minha vida em ordem, preciso de descobrir qual é o sentido da minha vida, o que é que eu faço aqui, o que é que eu faço de mim, que oportunidades me dou a mim. E nesse sentido, a dimensão espiritual é fundamental e, sobretudo, ajuda a descobrir isso. E depois, portanto, o hospital, o facto da pessoa estar num serviço, nos cuidados de saúde, não pode ser um obstáculo à sua continuidade de prática de fé, não é? Algo que já faz na sua comunidade cristã, não é pelo facto de estar ali que interrompe, não é? Não, e nesse sentido o próprio decreto-lei reconhece que o facto de estar internado não é um impedimento à prática da fé, à vivência da fé. Se a pessoa de facto vive a fé, se tem uma espiritualidade, o internamento não pode ser impedimento. Senão seria uma fonte de desumanização e de inibição dos próprios direitos humanos. Portanto, e não pode ser uma fonte de inibição de direitos humanos, não pode ser uma fonte de desumanização. E eu vou dizer mais. Muitas vezes, quando uma pessoa sente, às vezes, sente necessidade de reconciliação, sente que há algo que morde dentro, sob o ponto de vista espiritual, existencial, isso é fonte de sofrimento. E às vezes este sofrimento de natureza espiritual e existencial não é avaliado. E muitas vezes é de tal maneira fonte de sofrimento que acaba por levar a pessoa à confusão, ao estado confusional, quando de facto não se é atendida esta necessidade espiritual do próprio doente. Por isso é que no Serviço Nacional de Saúde, porque é uma necessidade essencial, existe um serviço organizado e regular para assistir, ou melhor, para prestar assistência a essas necessidades do próprio doente. Porque nós não somos apenas corpo, não somos apenas células, nós somos pessoas humanas que funcionamos como um todo e quando estamos doentes, a doença afeta-nos no todo, não é? E aí é necessário as pessoas estarem informadas dos seus direitos, desse serviço, e é necessário saber solicitar a presença do capelão hospitalar. Exatamente. Nesse sentido, os próprios profissionais prestam um serviço ao doente, informando o doente sobre a existência de um serviço de assistência espiritual religiosa. E este é um dever dos próprios profissionais. Por um lado, é um dever estar atentos à pessoa no seu todo, também às necessidades espirituais do próprio doente, e de informar o doente sobre a existência deste serviço nos hospitais. O próprio decreto-lei o diz, que é o hospital, através dos seus profissionais, devem fornecer essa informação. Informação da existência do serviço e informação, inclusive, dos atos religiosos, etc. Às vezes acontece que há profissionais que se esquecem disso, ou podem, às vezes, ignorar ou desvalorizar essas dimensões, mas isto o próprio decreto-lei o admite. Há um outro aspecto muito bonito no decreto-lei, quando fala desta necessidade essencial, é que diz que
os cuidados hospitalares ganham em qualidade quando estas coisas são tidas em conta. E ganham em humanização, com certeza. Isso, nesse sentido, este novo decreto-lei acaba por colocar em espírito de letra, de lei, no próprio papel, muito do que já se vinha fazendo, naquilo que vinha sendo debatido, até pelos os próprios capelães hospitalares, e agora está reconhecido na lei. Resta agora que se concretize na realidade do dia-a-dia, não é? Exatamente. É isso que é importante que se concretize, que se implemente, porque é os direitos dos doentes que estão em causa, é a humanização que está em causa e é a qualidade dos próprios serviços hospitalares que estão em causa. Um hospital só beneficia com isso porque dá conta da liberdade interior, dá conta do respeito das pessoas e dá conta, inclusivamente, um profissional que não atende a estas necessidades espirituais, que ignora o pedido do doente, se o doente pediu o capelão, se o doente tem necessidades espirituais, ignora estas necessidades, ele está a ser mau profissional. Porque um bom profissional atende ao doente no seu todo e, naturalmente, a estas dimensões também. Está atento a estas dimensões do próprio doente, porque sabe o quão um profissional verdadeiro sabe quão elas são importantes na recuperação do próprio doente e no bem-estar do próprio doente. Inclusive, é ao próprio doente que cabe o direito de recorrer ao livro de reclamações, caso não sejam atendidas as suas solicitações. É? E isso é aborrecido, porque é escusado chegar a esse ponto de fazer essa reclamação. Daí que também os doentes têm de saber defender os seus direitos e afirmar os seus direitos. E, naturalmente, ao conhecerem, ao saberem da existência deste serviço dentro do hospital, devem solicitar o próprio serviço, também devem manifestar as suas necessidades espirituais. Muito bem, continuaremos a analisar esta questão, os direitos do utente de Serviço Nacional de Saúde, os direitos de assistência espiritual e religiosa. Muito obrigado por ter estado connosco, Padre Fernando Sampaio. A espiritualidade e a fé no ambiente dos cuidados de saúde, a assistência religiosa enquadrada no novo decreto-lei que estabelece regras e direitos que quisemos abordar hoje aqui no programa Eclésia. Lembro que mais logo, pelas 22h45, a Eclésia também se faz rádio e pode ser escutada na Antena 1. Tenha então muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.